Oi, G3, tudo bom, meus amores? Vamos a mais uma tarde de aula com a tia K1? E, como de costume, vamos começar orando. Então, fechei os olhinhos para falar com o Papai do Céu, tá bom? Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia de vida. Abençoa os meus coleguinhas, a minha professora, a minha família. Amém. Crianças, e hoje nós vamos falar sobre a história de Samuel. E vocês sabem quem foi Samuel? Vocês sabem quem foi Samuel, crianças? Samuel era um menino que desde pequenininho ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. E por isso ele era chamado o menino profeta. E para vocês acompanhar a história de Samuel, vocês vão abrir a Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo do 1 ao 3, tá bom? E a história de Samuel começa por Ana, que Ana pedia muito a Deus, muito mesmo, para ter um filhinho. Às vezes, ela ficava tão triste porque não tinha um filho e começava a chorar. Uma certa vez, ela foi para o templo e chorou muito, pediu a Deus um filho. E ela disse a Deus que se Deus desse um filho a ela, ela devolveria para Deus. Deus ouviu a oração de Ana e lhe deu um lindo menino. E ela colocou o nome dele de Samuel, que quer dizer do Senhor pedi. Quando Samuel ainda era pequenininho, Ana levou ele para o templo para cumprir a promessa que fez a Deus. Samuel passou a morar com Eli e com a família dele. Samuel sentia saudades da mamãe dele, mas ele entendeu que ele pertencia a Deus. E a mãe de Samuel ia a cada um ano visitar ele lá no templo e sempre levava um presente para ele, uma roupa que ela mesma fazia para ele. Samuel amava a Deus e sempre conversava com Deus. Um certo dia, quando ele já ia dormir, que estava deitado, ele ouviu alguém chamar o seu nome: Samuel, Samuel. Pensando que fosse o sacerdote ali, ele correu até lá e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? E ele disse: não, eu não chamei. E ele voltou a dormir, só que alguém chamou ele novamente: Samuel. E ele correu até lá em Eli. E isso aconteceu 3 vezes. Na terceira vez, Eli entendeu que Deus queria conversar com Samuel. Por isso aconselhou: quando você ouvir seu nome outra vez, responda: Senhor, fala que o teu servo ouve. Quando Samuel ouviu a voz de Deus pela 4ª vez, ele disse justamente como Samuel mandou: Senhor, fala que teu servo ouve. E Deus falou com Samuel, e a partir daquele momento, Samuel se tornou profeta de Deus. Então, crianças, Samuel, ele desde pequeno, desde o ventre, ele já foi dado a Deus, né? Foi devolvido a Deus. Então, quando ele ainda era pequenininho, Deus falou com ele e ele obedeceu a voz dele. Então, desde pequenininho,
Samuel obedecia à voz de Deus. Sempre seguiu os caminhos de Deus, tá bom? Então é muito importante a gente orar e sempre falar com Deus. E agora a tia Cláudia trouxe uma musiquinha. 1, 2, 3 palavrinhas! Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel! E aí, crianças, gostaram da musiquinha e da historinha? Agora, tia Cláudia quer que vocês vão lá fora e olhem como está o tempo aí na casa de vocês. Se está ensolarado, nublado ou chuvoso. E quem sabe a data de hoje? Hoje é 9 de julho de 2029. E 9 se escreve assim, tá bom? E o tema da nossa aula de hoje é quem trabalha na minha escola. Vocês lembram quem trabalha na escola de vocês? Aqui a gente vê alguém que está reclamando com o aluno porque ele chegou sem farda. E quem é essa pessoa?
aqui está sendo representada por, aqui no desenho, a gente vê que é um homem, né? Mas essa função, quem faz é tia Leila, né? Tia Leila faz essa função lá na escola. Ela é a nossa monitora. Então, é ela que acompanha as crianças que precisam ir ao banheiro, ela que fica responsável por conversar com a criança, para orientar e de farda, e entre outras coisas, tá bom? E aqui nós temos um porteiro, que está representado aqui, né, por esse homem, mas na nossa escola é o tio Wilton. Então, ele é a primeira pessoa que vocês veem quando chega na escola para receber vocês, é o tio Wilton. Aqui temos uma merendeira que está representando, já que a gente não tem merendeira na nossa escola, mas aqui essa merendeira está representando o tio Sebastião, que é aquele tio que fica lá na cantina, tá bom? Para servir o lanchinho de vocês. Aqui temos a diretora, que no caso, a nossa diretora é a nossa tia Isabel, né? Então, aqui é a nossa diretora. E aqui temos uma professora, que no caso está representando a tia Clau, tá bom? E quem lembra o nome da nossa secretária? O nome da nossa secretária é tia Laudiceia, ou tia Lau, como vocês chamam, né? E aqui essa mulher, ela lembra quem? A vovó Branca, né? A vovó Branca que limpa a sala de vocês bem limpinho, e vocês tanto gostam da vovó Branca, né? Então, agora, meus amores, tia Clau quer que você marque um X na professora. Então, a professora é essa ou essa? Vocês vão marcar um X assim, ó. Um X na professora. Vocês vão pintar a diretora. Então, pinta bem bonitinho. Quem aí tá representando a diretora? Então, vocês vão pintar bem bonito, tá bom? E vocês vão circular, assim, ó. Circular a servente. No caso, aí tá dizendo servente, mas na nossa escola, a gente chama auxiliar, né? Então, vocês vão circular quem aí tá representando a pessoa que cuida da limpeza, que limpa a nossa escola, que torna ela um ambiente agradável, né, para a gente poder estudar, tudo limpinho, né? E também, tia Clau quer que vocês façam a atividade no livro, e ela tá lá na página 11, tá bom? Então, vocês façam, tiram foto e mandem para tia Clau, tá bom, meus amores? Crianças, fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula. Tchau, meus amores.